Bom dia a todos vocês e bem-vindos a mais um Botanicamente Falando. Eu sou Marcos Alves, professor da Universidade Federal de Pernambuco, e a gente está aí entrando no terceiro mês do nosso canal. Super feliz e com um monte de gente seguindo e fazendo perguntas. Eu acho que isso é o mais importante, e pessoas aprendendo de diferentes estados do Brasil e de diferentes formações, desde estudantes de biologia, biólogos já formados, professores e pessoas que só têm interesse em conhecer mais sobre plantas. E o objetivo do canal é exatamente esse. O que a gente veio aqui falar hoje é sobre uma série de termos, é uma videoaula, como dizem, teórica, porque na verdade é sobre termos que a gente usa em biologia, ou a gente às vezes lê no jornal, fala na televisão, e a gente às vezes não entende exatamente do que está se tratando de fato daquela informação. Existe uma confusão de termos que às vezes a gente usa incorretamente. A gente vai falar hoje do que são plantas exóticas, o que são plantas introduzidas, plantas nativas e plantas endêmicas. Então, o primeiro termo que a gente tem que entender são plantas nativas. Planta nativa é toda aquela espécie que cresce naturalmente naquele local, ou seja, antes do homem estar aqui, essa planta já estava. O local onde ela cresce naturalmente, onde você encontra naturalmente aquela planta, bem antes da interferência humana. Ou seja, a gente vai encontrar essas plantas nativas naqueles ambientes que são naturais. O que não é nenhum impedimento em que a gente tenha uma planta nativa que é utilizada na arborização. Então, vou dar um exemplo. O pau-brasil é uma espécie nativa da Mata Atlântica, ou seja, ela ocorre naturalmente em áreas de Mata Atlântica. Mas é uma espécie também que ocorre plantada pelo homem na rua da minha casa, ou na rua da sua casa. Aí, nesse caso, ela é uma planta nativa que foi introduzida no paisagismo pelo homem, mas ela continua sendo nativa da região onde ela está. Importante a gente falar que uma espécie nativa em Pernambuco, ela pode não ser nativa no Rio Grande do Sul, por exemplo. Ela é nativa do Brasil, mas quando a gente faz um recorte do Brasil, às vezes a planta ela é nativa de um determinado local, uma determinada região do Brasil, e ela não é nativa de outro local. Então depende do recorte em que a gente está dando essa abordagem. Se uma planta ela é nativa da Mata Atlântica, se ela está crescendo, sendo utilizada em um local em que não é originalmente de Mata Atlântica, isso significa que ela não é nativa daquele local, porque ela é nativa da Mata Atlântica. É muito tênue essa diferença, por isso que a gente resolveu fazer esse vídeo, para mostrar que existem pequenos detalhes na interpretação desses termos. Então a gente falou de uma espécie nativa. Uma espécie exótica já é um outro termo. Uma espécie exótica é uma espécie que foi trazida de um local determinado para um outro local. Então, exemplo, a jaqueira, o jambo, são duas espécies que são utilizadas muito no Brasil. A jaqueira da família Moraceae e o jambo da família Myrtaceae são espécies que foram trazidas pelos portugueses da Ásia para o Brasil durante o período da colonização. Então, elas são espécies exóticas da flora brasileira. Ela é exótica porque ela não ocorre naturalmente no Brasil. Ela foi trazida de um local pelo homem para ser utilizada no Brasil para alimentação, para produção de frutos para alimentação. Então, isso é um exemplo. Hoje, elas são aqui no Brasil espécies exóticas. Mas no local onde elas ocorrem naturalmente, elas são espécies nativas, que é na Ásia. Então, essas plantas, a gente vai para o terceiro termo. Essas plantas, que eu dei o exemplo da jaqueira e do jambeiro, jambo e jaca, essas plantas, então, elas foram introduzidas no Brasil. Então, a gente já viu o termo plantas nativas, plantas exóticas e plantas introduzidas. Isso ocorre muito com plantas utilizadas na arborização. Diversas espécies que não ocorrem naturalmente do Brasil, ou seja, não são nativas do Brasil, elas foram introduzidas, trazidas pelo homem para serem utilizadas no Brasil. O problema de algumas espécies introduzidas é que elas podem se transformar numa ameaça para as plantas nativas, porque ela pode se espalhar.
causando aí o que a gente chama de um bioinvasor, um invasor biológico. A gente tem um problema aqui no Recife, por exemplo, nas florestas urbanas do Recife, em que as jaqueiras se espalharam enormemente. Então as jaqueiras elas passaram a ser uma espécie invasora de algumas áreas de vegetação nativa, de Mata Atlântica na área urbana. Ela está passando por esse processo justamente pela dispersão, essa espécie ela se espalhou de uma maneira que ela acaba competindo com as plantas nativas, por espaço, por nutrientes de uma área natural. Isso acontece com diversos organismos, plantas e animais. É muito comum a gente ter uma planta introduzida, um animal que foi introduzido ao acaso ou propositalmente, né? Assim, pode ter sido trazido pelo homem por algum interesse ou acidentalmente trazido pelo homem, em que ele acaba se transformando num bioinvasor. Então, são vários termos que a gente está falando. E, por último, a gente gostaria de falar das plantas que são endêmicas. As plantas endêmicas são aquelas plantas que ocorrem apenas em um determinado local. Mais uma vez, isso vai depender da escala em que você está pensando. Então, uma planta ela pode ser endêmica somente do estado de Minas Gerais, por exemplo. Então, ela não ocorre em outros estados do Brasil. Ela pode ser endêmica apenas da Chapada da Serra do Cipó, por exemplo, que está dentro do estado de Minas Gerais. Ou seja, essa planta ela não ocorre em todo o estado de Minas Gerais, ela só ocorre na Serra do Cipó, no estado de Minas Gerais. Isso significa que ela é endêmica da Serra do Cipó. Isso também significa que ela é endêmica de Minas Gerais, isso também significa que ela é endêmica do Brasil. Isso não quer dizer que ela ocorre no Brasil todo, ou no estado de Minas Gerais todo. Ela é restrita àquele pedacinho, como a gente deu esse exemplo, na Serra do Cipó. Então, uma planta endêmica, ela pode ter um olhar macro ou um olhar micro, depende da escala que você estiver usando. Eu gostaria de dar um outro exemplo. A seringueira. A seringueira, que é da família Euphorbiaceae, ela é uma espécie que ela é endêmica da floresta amazônica. Ela só ocorre de forma natural na floresta amazônica. Então, ela é nativa da floresta amazônica, ela é endêmica da floresta amazônica. Ela é endêmica do Brasil? Não, porque ela ocorre na floresta amazônica, mas ocorre no Brasil e em outros países, como, por exemplo, o Peru ou a Bolívia. Então, ela é endêmica da floresta amazônica, que ocorre em mais de um país, mas ela não é endêmica do Brasil. Ela é nativa? Ela é nativa no Brasil, na área de floresta amazônica. Ela é nativa, por exemplo, no Acre, no estado do Amazonas. Agora, se eu trouxer essa espécie da seringueira para o Recife, como nós temos um exemplar plantado, vários exemplares plantados e um no Jardim Botânico do Recife, no Recife, essa espécie não é endêmica, ela não é nativa, ainda que ela seja uma espécie nativa do Brasil. Ela não é nativa de Pernambuco, mas ela é nativa do Brasil. Então, são termos que podem gerar alguma confusão, por isso que a gente está aqui conversando com vocês sobre esses termos, porque a maneira de usá-los pode estar acertada ou equivocada. Então, só relembrando esses termos que a gente falou hoje. Espécies introduzidas, espécies exóticas, espécies nativas, espécies endêmicas e espécies que são bioinvasoras. Então, esses são alguns termos que são importantes a gente ter claro na cabeça para não confundir quando estiver usando, para usá-los corretamente. A gente vai ficando por aqui. Até o nosso próximo Botanicamente Falando, que essa semana a gente tem um monte de coisa legal para mostrar para vocês. Tchau, forte abraço!